Bom dia, alunos do quinto ano. Estamos nós aqui para fazermos a nossa revisão de produção textual, não é? Aquela produção que você faz, que a gente faz nas nossas aulas de produções. Mas hoje, nessa manhã, vamos assim começar a Deus agradecendo por tudo, pedindo a Deus pela atividade avaliativa que você vai fazer hoje, que seja uma atividade avaliativa produtiva, que possa ser boa, que você possa lembrar dos conteúdos que a gente viu, que você possa conseguir obter a nota tão desejada, tá bom? Que a nossa revisão, a nossa revisão de produção possa te ajudar, tá bom? Na hora que você for fazer a sua prova. Então não precisa ficar nervoso, não precisa ficar achando que não vai conseguir, porque você consegue, que você é capaz, tá bom? E hoje nós vamos, eu vou começar para vocês lendo aqui um texto, um tipo de texto. E vocês vão me dizer depois que a gente vai precisar para podermos fazer a nossa produção. É você poder fazer a sua produção em casa. Tá bom? Vou dizer como é que você vai ter que fazer essa produção, tá certo? Então vamos lá. Bom, São Vicente de Paulo nasceu em 24 de abril do ano de 1581, no sul da França, e foi batizado no mesmo dia. Faleceu no dia 27 de setembro de 1660, em Paris. Neste século XVII, São Vicente participou ativamente da reforma católica ocorrida na França. Vicente foi o terceiro filho de Jean Paul e Bertante de Moras. Seus pais eram camponeses de fé, firme e vigorosa. A própria mãe deu educação religiosa aos seus filhos, a 6 filhos. Vicente se destacava pela sua inteligência e pelo zelo religioso. Começou a estudar na cidade de Dax, onde mais tarde foi professor. Estudou teologia na Universidade de Toulouse. Sua ordenação sacerdotal, com apenas 19 anos, foi no dia 23 de setembro de 1600. Nessa época, ele passou por uma forte provação. Uma senhora viúva que gostava de ouvi-lo pregar, sabendo que ele era uma pessoa pobre, deixou sua herança para ele, uma propriedade e uma quantia em dinheiro que estava em posse de um comerciante na cidade de Marselha. O padre Vicente vai até lá para receber esta herança, com a intenção de distribuí-la aos pobres. Ao retornar de Marselha, o navio em que ele viajava sofreu um ataque de piratas turcos. Padre Vicente tornou-se prisioneiro e foi vendido em Tunis como escravos. Depois foi vendido a outro homem que, ao morrer, o deixou como escravo, herança a um sobrinho fazendeiro. Ele tinha sido católico, mas por meio da perseguição tornara-se muçulmano. Uma das 3 esposas deste fazendeiro ficou encantada com as músicas que Padre Vicente cantava ao rezar e quis saber o significado daquilo. Ao ser evangelizada por Padre Vicente, a mulher chamou a atenção do marido, dizendo que ele não poderia ser abandonado, aquela religião tão linda e séria. O patrão se arrependeu e se converteu, mas depois o homem foi com o Padre Vicente até a França. Foram escondidos dos muçulmanos em 1607. Chegando lá, a Avignon, encontraram o vice-legado do Papa. E Vicente recebeu de volta suas credenciais de sacerdote. Seu ex-dono retornou à Igreja Católica, foi admitido no mosteiro e se tornou monge. Em Roma, Padre Vicente frequentou a universidade e se formou em direito canônico. Foi nomeado capelão da rainha Margarida e Valois, a rainha Margot, pelo rei Henrique IV. Ele fazia a distribuição das esmolas dadas aos pobres e visitava os doentes no hospital.
Padre Vicente cumpria sua missão de sacerdote com tanto amor e zelo que todos já tinham como santo. Para o Padre Vicente, cada doente, cada pessoa, por mais miserável, era a própria pessoa de Jesus Cristo e tinha que ser tratada como tal. O cardeal Pierre de Berulle, bispo de Paris, nomeou Vicente de Paulo como vigário de Clichy, um bairro da cidade. São Vicente fundou a confraria do Rosário, que se dedicava a visitar e cuidar dos doentes. Por isso, ele se tornou capelão geral e real da França. Depois, ele fundou a Congregação da Missão dos Padres Lazaristas, que trabalhava para evangelizar os camponeses. Num apelo feito pelo Padre Vicente e Charles Tillon, nasceu a Confraria da Caridade, conhecido também como Movimento das Senhoras da Caridade. A primeira religiosa foi uma camponesa, irmã Margarida Nacial, que teve a orientação de Santa Luísa de Marilac. Depois oficializou a Confraria das Irmãs da Caridade, atualmente conhecida como as Filhas da Caridade. Inspirado por seu amor a Deus e aos pobres, Vicente de Paulo organizou muitas obras de caridade, doando-se inteiramente aos irmãos mais necessitados. Ele é considerado o pai dos pobres e também causou muitas mudanças no clero. As conferências vicentinas que conhecemos na atualidade tiveram início com Antônio Frederico Ozanam e seus companheiros no ano de 1833. Essas conferências foram inspiradas por São Vicente de Paulo e hoje estão espalhadas pelo mundo inteiro. São Vicente estipulou regras e condutas para as visitas aos pobres e doentes, visando a discrição ao respeito para com os necessitados, sem humilhá-los, em hipótese alguma, mas sim ao contrário, fazendo-se igual a eles. Para São Francisco de Sales, Vicente de Paulo era o sacerdote mais santo da época. Ele faleceu e foi sepultado na capela da Igreja São Lázaro, na cidade de Paris. Sua canonização aconteceu em junho de 1737. Em maio de 1885, o Papa Leão XIII o declara patrono das obras de caridade da Igreja Católica Apostólica Romana. 52 anos após a sua morte, seu corpo foi exumado e encontrado incorrupto. Foram testemunhas do fenômeno dois médicos, autoridades da Igreja e algumas pessoas. Para os dois médicos é impossível este tipo de preservação do corpo ocorrer naturalmente. Seu corpo está exposto na capela de São Vicente de Paulo, em Paris, aberto à visitação, e seu coração está conservado em um relicário na capela de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Certo? Olha só. Esse texto que eu li para vocês aqui, pessoal, é sobre o quê? A história de São Vicente. Certo? A história de São Vicente. Ah, professora, então quer dizer que a senhora quer que a gente faça a história de São Vicente, que a gente copie a história de São Vicente? Não, de jeito nenhum, certo? Eu não quero que vocês façam a história de São Vicente, não. Bom, o que é que eu vou querer que vocês façam? Na produção textual de vocês, vocês vão fazer uma biografia. Vocês lembram que nos nossos paradidáticos que a gente já viu, eu sempre passava para vocês procurarem, pesquisarem a biografia de um autor, do autor do livro que nós estávamos estudando no momento, o autor do paradidático, lembram? Acredito que sim, né? A gente sempre fazia uma biografia do autor do livro que nós estávamos lendo. Na sua produção, essa produção que você vai fazer, que vai valer nota, você vai fazer uma biografia, mas você não vai fazer a biografia do autor, você pode até fazer, certo? Do autor do livro que nós estamos lendo. Você pode fazer a dos autores que nós já fizemos, que eu já vi a atividade de vocês. Nós estamos vendo Viagem ao Centro da Terra, você pode fazer, mas o que é que você vai fazer? Bom, biografia é o relato dos feitos mais relevantes da vida de uma pessoa, certo? É o relato dos feitos que a pessoa fez, né? Mais relevante na vida de uma pessoa. Data e local do nascimento,
percurso acadêmico e profissional, gostos, interesses e outras informações a mais que você quiser fazer. Nessa história que eu li aqui, né, você fosse fazer uma biografia de São Vicente, você faria, né? Claro, evidentemente que não desse tamanho que eu li para você, mas o que é que você vai fazer na sua produção? Que você vai receber a folhinha lá, vai ter o espaço das linhas, você vai ter 2 folhas com linhas, certo? E você vai fazer a sua biografia em forma de texto. Isso daqui você não vai colocar lá e responder data de nascimento, 11 de agosto de 1665. Percurso acadêmico, estudou no ano tal e se formou no ano tal. Gosta de interesse, gosta de passear, interesse. Não, não é assim. Você vai dar todas essas informações em forma de quê? De texto. Você vai pesquisar as informações dessa pessoa que você vai fazer a biografia. E quem pode ser essa pessoa? Pode ser um escritor, pode ser um artista, pode ser um cantor, pode ser um desportista ou outras pessoas que você acha assim, uma pessoa que você acha que deveria fazer a biografia dela. Certo? Então você vai pegar lá. Primeira coisa que você... Outra coisa, você pode colar a imagem. Estou dizendo que não é obrigatório, mas você pode colar a imagem. Tá certo? Professora, por que a senhora passou outra linha, outra folha com mais linhas? Porque tem gente que às vezes tem uma letra maior, letra menor, né? Gente, letra maior, às vezes você vai querer pregar a imagem. Então, eu já coloquei outra folha que é para facilitar isso aí para vocês. Tá certo? Então, quando vocês forem começar o texto de vocês comecem colocando o nome, certo? Da pessoa. O nome. Biografia, você vai colocar biografia. Escritor, fulano, fulano, fulano. Autor, fulano, fulano, fulano. Santo, tal. Santa, tal. Você coloca. Quando você colocar o nome lá da pessoa que você vai fazer a biografia, nas outras linhas você vai começar com parágrafo. Não esqueça. Comece com parágrafo e letra maiúscula, tá certo? Pode até ser que as informações que tem aqui, tenha na folha, você possa encontrar informações sobre essa pessoa que também são importantes e que você gostaria de colocar na biografia, mas você tem que colocar a data, local de nascimento da pessoa, certo? Por que ela se tornou tão importante? Por que ela tem assim, né? Qual foi o percurso acadêmico dela, onde ela estudou, o que ela fez antes de se tornar aquilo que ela... Entenderam como é? Que eu acredito que sim. Os gostos, o que é que ela mais gosta, quais são os interesses da pessoa. Então você vai fazer com parágrafos, você vai fazer no máximo 3 parágrafos, certo? 3 parágrafos com no mínimo, pessoal, 15 linhas, tá bom? Mínimo 15 linhas. Máximo de linhas, 20, tá bom? Mínimo 15, vou botar aqui, ó. Mínimo 15. Máximo 20. Professora, e se eu, por acaso, eu fizer 8 linhas? Aí você já vai saindo já, né, do padrão que eu pedi para vocês fazerem e a nota não vai ser a mesma. Tá bom? Porque em 8 linhas não tem como você contar a biografia de uma pessoa, não. Tá certo? Não precisa ser uma coisa extensa, mas não precisa ser uma coisa também muito pequena. Uma coisa média, mediana. Tá certo? Vocês vão receber uma folha como essa aqui, ó. E você pode fazer a biografia da pessoa aqui, dá pra você fazer a biografia. Na outra folha que eu vou dar pra você, você pode colar a imagem da pessoa, se você quiser. Tá certo? E escrever mais algumas coisas importantes sobre ela. Mas essa primeira folha que eu dei aqui para vocês, dá para vocês fazerem a biografia. Tá certo? Então, não esqueçam. Vocês têm que colocar as informações que são pedidas lá na folha da biografia. Tá bom? Não esqueçam disso. Outra coisa, começando com parágrafo, letra maiúscula, observem as pontuações. Certo? Observem as pontuações. Tentem não ultrapassar a margem da linha. Deixa eu apagar aqui. Olha só.
Acontece muito isso, certo? E às vezes acontece por falta de atenção quando você vai fazer a produção. Tenho aqui a linha. Ó, tenho aqui as linhas. Você vai começar a escrever com parágrafo, né? Aquele espaçozinho que você dá de um dedo para você poder começar a iniciar. Vai iniciar. Começou a escrever, quando chegou aqui, escreveu e passou. Você não pode ultrapassar essa margem. Não deu aqui, ó, aqui a linha. Não deu aqui, passa um tracinho e continua lá no início da outra linha. Tá certo? No início da outra linha. Outra coisa, a letra tem que estar legível. Legível. Você tem a opção de escrever ou a lápis ou a caneta. Quem escrever a caneta, não rasure a folha. Não rasure a folha. Porque produção com rasuras é pontuações a menos. Certo? Produção com rasuras é pontuações a menos. E você que vai fazer a lápis, observe se a sua grafite está um pouco forte, porque tem gente que escreve às vezes tão clarinho, a grafite está tão clarinha que eu mal entendo o que você escreveu. Tá certo? Então fiquem atentos a esses detalhes, tá bom? Obedeçam as pontuações, comecem com parágrafo, letra maiúscula, terminou a frase, ponto final. Se tem alguma pergunta que você vai colocar na biografia, que alguém citou, ponto de interrogação, tá certo? Mas não deixem de fazer do jeito que eu estou pedindo, tá certo? Essa produção de vocês vai valer nota para produção textual de 1 a 10, tá bom? De 1 a 10. Então a letra de vocês vale ponto. A tonalidade, o jeito que você, se você fez as características da biografia do jeito que eu disse, você também vale ponto. Obedecer as margens vale ponto. Pontuações adequadas vale ponto. Letra legível vale ponto. Tá certo? Você vai fazer o seu texto em forma de prosa, certo? Forma de prosa é o quê? Com parágrafos, certo? Se você pegar lá a sua folha, certo? Você pegar a sua folha e colocar, vamos fazer aqui, biografia São Vicente, aí coloca lá, biografia São Vicente. Aí você viu lá a primeira pergunta que tinha, né? Para você poder fazer. Data e local de nascimento. Para você lá na biografia lá de São Vicente, né? Onde você pesquisou. Aí. Nasceu em 24 de abril de 1851 em Pau, no sul da França. Pronto, aí aqui foi a primeira informação que você fez. Pronto, desse jeito. Aí depois vem outra pergunta, né? Que eu quero que vocês façam em forma de texto. Percurso acadêmico. Formou-se no ano de tal. A outra pergunta. Não tem nenhuma obra publicada. Ou se tiver, você coloca. Gente, você não é para fazer só as respostas. Você vai colocar a sua resposta do jeito que eu estou lhe dizendo. As suas informações em forma de texto. Biografia de São Vicente. São Vicente nasceu na cidade. Nasceu no dia 24 de abril de 1851 em Pau, no sul da França. E se formou no ano de 1000 e tal, estudando na escola tal. Desse jeito. Você vai colocar as suas informações em forma de texto. As biografias que vocês fizeram dos autores dos paradidáticos que a gente leu, era tudo assim, em forma de texto. Certo? Então você não esqueça dessas informações, tá certo? Letra legível, obedeçam as margens, observe as pontuações, comecem com parágrafo e letra maiúscula, certo? Mínimo de linha 15, máximo de linha 20.
20. Se você quiser colocar a imagem também, você pode. Tá certo? Não pode esquecer desses detalhes. Tá bom? Espero que vocês façam assim uma produção belíssima. Certo? Porque eu sei que vocês podem. Tá bom? Beijos.